Quando o Sérgio falou na sua oração a respeito da criação, eu não sei qual é o verbo em hebraico, ali no Antigo Testamento, para criar. Se você tiver essa curiosidade, converse com o Átila no final do culto. Mas quando no Novo Testamento aparece o texto de Paulo e que nós somos feituras de Cristo, somos feitos nova criatura em Cristo, ali aparece um verbo interessante, o verbo poiel. Não diz nada para você, mas o substantivo desse verbo diz muita coisa. É um substantivo que nós temos em português. Poiel é o verbo, o substantivo é poesia. Isto, na verdade, aqueles que estão em Cristo são a poesia de Deus. É isto que você é. Se alguém nunca disse para você que você é poesia, olha que bonito. Saiba que Cristo diz isso para você. Você é poesia para o Senhor Jesus. Isso é muito lindo. Muito lindo. Na semana passada, eu falei a respeito de um problema que estava acontecendo ali no Marari, onde o COI desenvolve o seu ministério junto aos Yanomamis. Havia duas grandes famílias que estavam em litígio. Hoje a Miriam mandou um e-mail dizendo que a segunda briga que estava programada não aconteceu. Glória a Deus. E ela disse no e-mail, não aconteceu ainda. E pelas nossas orações e pela graça do Senhor Jesus não acontecerá. Continuem orando pelos Yanomamis ali do Marari. Continuem orando pela vida do COI. Ele precisa ser sustentado pelas nossas orações. E mais uma notícia para vocês daquilo que já foi falado. Faz alguns domingos eu falei a respeito das sacolinhas que estão à sua frente, do compromisso. Hoje de manhã, o último domingo do mês, foi a distribuição das cestas básicas para o pessoal da Vila São Pedro. E o pessoal da Ação Social veio me falar que a resposta de vocês foi surpreendente. Então, eu agradeço a Deus pela resposta que vocês deram, que vocês pegaram a sacolinha e não deixaram encostada num canto, mas que foram ao supermercado e compraram pelo menos um daqueles itens que estão ali indicados. Se for possível, faça isso agora no mês de outubro, para que no final do mês de outubro o pessoal da Ação Social tenha essa grande alegria. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. Já há alguns domingos, e vocês têm esse grande painel aqui nas duas entradas, com o grande título, o fruto, a verdadeira vida vitoriosa. Todos querem vencer. Todos têm esse grande desejo. Nós queremos. Isso é normal, isso é bom e é saudável. Mas nós temos que saber qual é a verdadeira vida vitoriosa. Vocês viram que dá para fazer poesia com isso. A verdadeira vida vitoriosa. Que só pode ser conquistada pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E algumas informações básicas vocês já conhecem. Sabem que um dos objetivos básicos da carta de Paulo é alertar aos irmãos da Galácia sobre os perigos do falso evangelho. A salvação espiritual vem unicamente pela graça. Não há qualquer mérito, qualquer esforço humano que possa levar o homem à reconciliação com Deus. Somente por meio da cruz
de Cristo. E havia um grupo ali, chamado judaizante, que dizia que além da graça é preciso também cumprir a lei, preciso cumprir uma série de rituais, é preciso que haja o esforço humano. E Paulo está dizendo, não, é só pela graça, só pela graça. E para isso nós vimos primeiro tema da série, que foi fé e evangelho. O segundo, fé e justificação. O terceiro, fé e Espírito Santo. Depois, fé e filiação, fé e liberdade. E no último domingo, fé e conflito. Neste último domingo, o Renato mostrou que a nossa mente abriga, na verdade, esse conflito entre carne e espírito. Lembrando a vocês o que significa esse contraste entre carne e espírito. Carne é tudo aquilo que diz respeito à vontade egoísta do indivíduo. Tudo aquilo que diz respeito ao império das paixões egoístas. É o império do eu, do nosso egoísmo. O homem no trono e no centro de todas as coisas. Isso é carne. Agora, quando Paulo se refere a espírito, é tudo aquilo que diz respeito à vontade de Deus. É o império de Deus. É Deus no trono e no centro de todas as coisas da nossa vida. E a partir da análise do fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne, descobre-se claramente que a vida cristã tem uma dimensão marcadamente relacional. Marcadamente relacional. O que está acontecendo ali no Marari entre os Yanomamis? Problemas de relacionamento. A pessoa que anda no Espírito apresenta marcas em seu caráter que se manifestam no trato com as pessoas ao seu redor. Por isso, hoje nós abordaremos fé e relacionamento. E lembrando essa frase que você já está até cansado de ler aqui na tela e que vai permanecer ainda. A verdadeira vida cristã vitoriosa é sustentada pelo verdadeiro evangelho, que diz que só Jesus Cristo salva. E hoje falaremos sobre fé e relacionamento. Um famoso escritor brasileiro, chamado Guimarães Rosa, disse certa vez uma frase instigante: viver é perigoso. Viver é perigoso. Mas há um outro escritor que disse: viver é perigoso, mas relacionar-se é mais perigoso ainda. Você sabe muito bem o que esse escritor estava dizendo, que relacionar-se é perigoso. Porque há uma série de implicações nos nossos relacionamentos. Mas eu quero dizer que o apóstolo Paulo nos mostra que é possível estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. É isso que ele vai mostrar na porção de hoje. E é por isso que eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Gálatas. Nós vamos começar no capítulo 5, a partir do último versículo desse capítulo, que é o 26. Gálatas 5, 26, e depois já passaremos para o capítulo 6. Lembrando que Paulo vinha falando a respeito desse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Se você ainda se lembra das suas aulas de gramática,
Reparem nesse texto nos verbos. Paulo vem falando na segunda pessoa do plural, o vós. Vós. E depois, quando ele diz, guarda-te para que não sejas também tentado. Vejam que ele foca no tu. É como se eu estivesse dizendo, vocês, e de repente eu parasse, você mesmo. Guarda-te para que não sejas tentado, para que você também não caia, não escorregue nessa sua caminhada cristã. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Da própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós diante da sua palavra. Nós já sabemos que a sua palavra traz transformação de vida. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, com os nossos ouvidos e com a nossa mente, com o nosso coração atentos à tua palavra. Porque sabemos que o Senhor tem palavras de vida eterna para nós nesta noite. E nós queremos recebê-la, Deus. Queremos ouvi-la, Senhor. E mais do que isso, queremos que essa palavra dê frutos, bons frutos na nossa vida, Deus. Por isso, te agradecemos e te louvamos no nome santo do nosso amado Jesus Cristo. Amém. Ao lermos essa porção, nós podemos chegar a esta conclusão. Eu já estou antecipando a conclusão. Viver é perigoso. Relacionar-se é mais perigoso ainda. Será que há solução para isso? Há. Somente andando no Espírito teremos relacionamentos edificantes, relacionamentos saudáveis. Vamos ver agora quais são as orientações do apóstolo Paulo para isso. Ele nos mostra que há esses dois padrões. Dois padrões, o padrão da carne e o padrão do Espírito. O padrão da carne é aquele que nos impele para a arrogância, para o orgulho, para a vaidade, para a presunção. Enquanto o padrão do Espírito, bem ao contrário, é aquele que nos impele para a cooperação, para a mutualidade. E logo no versículo 7, Paulo aplica a lei da semeadura. Lembre-se de que a lei da semeadura nada mais é do que uma lei da natureza criada por Deus. Qualquer agricultor sabe disso. Não precisa nem ser agricultor para saber disso. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Você conhece até um provérbio que é bíblico, em que o profeta diz: quem semeia ventos, colherá tempestades. Então saiba de uma coisa, por isso que Paulo aqui deixa bem claro, de Deus não se zomba, não queira mudar uma lei que é irrevogável. Se você plantar coquinho, colherá coquinhos e não laranjas. Colherá coquinhos e não laranjas.
Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. E lembre-se também que aqui é importante colocar bem essa questão. Você está vendo, aqui aparece uma árvore, e vocês que estão aqui no meu canto direito, no meu canto esquerdo, vocês não veem o que está atrás de mim, uma árvore, que está pequena, ela está crescendo, e ela vai dar frutos, em breve. Mas tenha curiosidade, se você acha que essa é uma árvore de mentirinha, venha aqui à frente, corte um pedacinho ou passe a mão e você vai sentir o cheiro. Cada vez que você olhar essa árvore, lembre-se dessa lei. Há dois solos, o solo da carnalidade e o solo do espírito, o solo da carne e o solo do espírito. Onde você quer plantar e o que você quer plantar? Essa é a grande questão aqui. Semear no solo da carnalidade significa cultivar, adubar pecados, paixões. E o que você vai colher? Corrupção. Você vai colher algo que é podre, algo que é ruim, algo que leva à decadência, algo que vai arruinar a vida, algo que levará à morte. Semear no solo do Espírito significa cultivar as virtudes que estão descritas logo antes, nos 5, 22 e 23. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Cultivar essas virtudes. E o que você vai colher? Vida. E vida em abundância. Você vai colher vida eterna. Quem planta atos de retidão e de bondade colherá bênçãos de uma vida feliz, ainda em vida. Ainda em vida. É claro que nós olhamos também para o futuro, mas aqui já podemos experimentar os frutos desta nossa plantação e da colheita. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: que fruto você quer colher? Plante aquilo que você deseja de fato querer colher. Plante no solo adequado. Plante no solo adequado. Um dos pontos importantes daqueles que andam no espírito é a maneira correta de lidar com aquele irmão que caiu. Como nós vamos lidar? Esse é um aspecto que Paulo ressalta aqui no relacionamento. O que fazer, qual atitude tomar com aquele irmão que você sabe que caiu nessa caminhada. O irmão que está em falta, como aparece no versículo 1 do 6º capítulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, essa falta é o sair do caminho, é o desviar-se do caminho. O que fazer com quem caiu? Essa é a grande pergunta. E é por isso que eu quero ressaltar esses dois aspectos do relacionamento cristão. De um lado, aparece a instrução, como se deve instruir esse irmão. E do outro lado, como se deve receber essa instrução. É interessante que Paulo não deixa de lado só não deixa de lado a reação. Ele coloca a ação, como instruir, e coloca a reação, como receber essa instrução. O primeiro aspecto, como instruir, já aparece logo no último versículo do 26. Claro, nós já temos estudado esta carta e sabemos que entre os Gálatas predominava o andar na carne. Havia aqueles que estavam andando na carne. O que está descrito nesse versículo 26 mostra claramente os problemas, os conflitos que as pessoas ali estavam vivendo, mordendo uns aos outros, se devorando, se provocando, tendo inveja uns dos outros.
que eu estou resumindo aqui nessa palavrinha: rivalidade. Havia rivalidade entre eles. E Paulo deixa bem claro como nós não devemos nos relacionar. É exatamente a negativa: não devemos relacionar. E por isso que ele coloca esse aspecto da arrogância, da presunção, do orgulho, da vaidade, o convencimento. Por isso que ele coloca essas duas reações de uma pessoa que é convencida, ou, em vez de falar pessoa presunçosa, você pode dizer aquela pessoa que se acha. Ela pode provocar duas reações que estão aí bem claras no versículo 26. De um lado, provocação, e do outro, inveja. Como é que acontece isso? Primeiro lugar, quando aflora o sentimento de superioridade. Só a minha opinião vale. Você conhece pessoas assim? Só a minha opinião vale. Só eu sei. Só eu sei. Eu tenho a verdade. O que acontece? Eu provoco, eu desafio o outro, porque eu quero provar a minha superioridade. A ação e a reação. Agora, quando o sentimento de inferioridade aflora nessas pessoas que se acham, o que acontece? Imediatamente a inveja. Eu tenho inveja do outro, pois ele tem o que eu não tenho e quero ter. Dessa forma, o conflito se estabelece. Esse é o normal, esse é o risco, porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós temos que tomar cuidado com isso, para que não caiamos nessa armadilha. Isso, nós estamos sujeitos a isso, não estamos livres disso. E esse é o cuidado, por isso que Paulo chama a atenção: guarda-te para que você também não caia. Mas logo em seguida, e aí Paulo vai gastar muito mais tempo nisso, é exatamente aquilo que deve fazer. Qual é o padrão do Espírito para o relacionamento? E a palavrinha-chave é humildade. Humildade. Muito diferente é aquele amor que é o fruto do Espírito. Eu não abro os olhos para ver a minha superioridade ou a minha inferioridade. Eu abro os meus olhos para enxergar o meu pecado e para enxergar a importância que o meu próximo tem. Isso é fruto do Espírito. Quando eu vejo o meu irmão em pecado, o primeiro sentimento que me assalta é exatamente este: eu também estou sujeito a isso. Eu não estou livre disso, eu também posso cair. Isso faz toda a diferença, porque isso já vai me livrar de ficar condenando, de levantar o meu dedo e ficar acusando o meu irmão. Muito diferente é isso. A atitude não é: eu sou melhor do que você e vou provar isso, ou você é melhor do que eu e eu não gosto disso. Mas a atitude é exatamente esta: você é uma pessoa importante e eu tenho alegria de fazer parte da mesma comunhão, e alegria no Senhor. É exatamente com essa alegria que brota da alma que você, visitante, foi recebido aqui hoje. Não é porque as pessoas aqui são simpáticas, elas são, mas não é por causa disso que elas são alegres e receberam vocês com um abraço, com um sorriso, porque esse abraço e esse sorriso não vem delas, vem do Senhor. E é por isso que eu quero dizer: sejam muito bem-vindos na paz do Senhor. Na paz do Senhor. Um terceiro aspecto dessa instrução é a exortação. E esse é o ponto básico que Paulo vai colocar aqui. O que acontece quando alguém é surpreendido em falta, em pecado, quando alguém escorrega nessa caminhada? Então, aí está a exortação no padrão do Espírito.
a exortação. Como é essa exortação? O primeiro ponto é o que fazer. Mas eu quero começar, hoje eu estou no capítulo das negativas, e vou começar com a negativa, né? O que não fazer? Em primeiro lugar, a orientação de Paulo aqui diz, não é para ficar inerte, paralisado, omisso. Dizer, isso não é da minha conta, não quero me intrometer, não quero me envolver, deixa para lá. Não é assim. Essa é uma atitude normal que nós temos. Temos que tomar cuidado com ela, porque não é assim. Não é também para desprezar, para criticar, para condenar. Não é também para compartilhar com outros irmãos. Não é para trazer aqui para os presbíteros. Não é. É para fazer o quê? O primeiro ponto importante é para corrigir. Corrigir, instruir, orientar. E é interessante o sentido da palavra no próprio original, que significa reparar algo quebrado. Corrigir significa exatamente isso, reparar algo quebrado. Também esse termo era usado também na medicina. Era usado para encanar um osso fraturado, quebrado, deslocado. Mas também aparece a mesma palavrinha lá em Marcos 1,19, quando os discípulos estão remendando as redes de pesca. E eu gosto muito dessa imagem. Quando eles estão remendando as redes de pesca. O Ricardo acho que sabe muito bem disso. Os que gostam de pescaria sabem bem o que é isso. As redes vão se estragando, é preciso remendar. Eu gosto de ver a rede como a nossa comunidade. E cada uma daquelas malhas da rede, cada um de nós. Uma delas rasgou. Eu não vou cortar e descartar, porque isso vai fazer falta. Mas eu tenho que consertar, eu tenho que remendar, eu tenho que corrigir. E nós somos chamados a isso. Mais do que isso, você deve se lembrar do texto bastante conhecido em Mateus 18, de 15. Nós vamos ver 15, 16, vai até o 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E depois há uma terceira etapa, que é para levar para a igreja. Então percebam que há pelo menos 3 etapas. A primeira, vai pessoalmente exortá-lo. Se resolver ali, qual é o grande objetivo? Não é descartar o irmão, o grande objetivo é ganhar o irmão. É corrigir, é remendar. Como na imagem, na ilustração da rede. Se não der certo isso, leva 2 testemunhas. Se não der certo ainda, leva para a igreja. E depois há uma outra etapa ainda. Mas qual é a nossa tendência sempre? É pular as 2 primeiras etapas. Viu o irmão em pecado? Traz à igreja. É o mais fácil. É o mais fácil. Eu não me comprometo. Isso é a tarefa dos pastores da igreja. Não é assim. O texto é muito claro. Vai entre você e ele só. Resolveu? Ganhou irmão? Não precisa mais contar para ninguém. Está resolvido. Se não resolver, leve adiante. E aí as outras etapas. Essa é a grande questão. Então, nós já sabemos o que temos que fazer. Agora nós temos que saber quem deve fazer. Quem deve fazer? Em primeiro lugar,
Porque, em geral, as pessoas não fazem, já vão para a terceira etapa, porque acham que não tem autoridade para isso. Quem é que tem autoridade para isso? Paulo não está se dirigindo à liderança da igreja dos Gálatas. Paulo está se dirigindo aos irmãos. Quem são os espirituais? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os que estão em Cristo, todos aqueles que creem que o sacrifício de Jesus na cruz nos libertou da penalidade do pecado e nele nós temos a vida eterna, nós somos chamados a viver no Espírito e a andar no Espírito. Então é para todos, todos nós temos autoridade, não importa qual a sua função aqui na comunidade. Não importa qual a função. Não se trata de uma elite, não se trata. Porque relacionamentos saudáveis passam por essa maturidade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é preciso ter coragem. E somos chamados a ter coragem. Todos somos chamados a este ministério do amor e da restauração. Mas há também o como fazer. Como devemos fazer. Como se deve corrigir e instruir. O texto é claro aí no primeiro versículo, com espírito de brandura. Brandura. Brandura é a mesma palavra que Paulo usou para o fruto do espírito, mansidão. Qual é a nossa tendência? A nossa tendência já é sair quebrando tudo. Essa é a nossa tendência. Sair arrebentando, acusando, falando e tentando mostrar, você não sabe nada, olha o que você fez. Essa é a nossa tendência. E Paulo está dizendo, não é assim. É com espírito de brandura. Porque se não for com espírito de brandura, dificilmente você ganhará o irmão, você perderá se não for assim. E nós somos chamados a ganhar o irmão. Não é com aspereza, com dureza. Porque o objetivo não é condenar ou descartá-lo. O objetivo é ganhá-lo, a colocá-lo de volta no caminho. Mais ainda, com espírito de brandura, depois, cumprindo a lei de Cristo. E aqui, você que já ouviu muito falar a respeito de lei, como é que Paulo agora está dizendo? Antes ele disse, não é para cumprir a lei, agora é para cumprir a lei. Mas vejam que esta lei aqui aparece lá no capítulo 5, versículo 14. Que lei que é essa? Dá uma olhadinha lá, está aí o texto na tela. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Essa lei somos chamados a cumprir. É a lei do amor. É dessa forma. Como você gostaria de ser corrigido, de ser exortado? É dessa forma. Da mesma forma que você gostaria de ser corrigido, você é chamado a corrigir. Da mesma forma. E isso leva à mutualidade. Essa mutualidade aparece no 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A mutualidade. Levar as cargas uns dos outros. Isso é saúde mental, é saúde emocional, é saúde espiritual. E vou além, é saúde física. Faz bem para tudo. Quando nós carregamos o fardo do outro. O outro que escorregou, o outro que está em falta, ou se você quiser, o outro que está em pecado, ele precisa do nosso ombro. Ele não está conseguindo suportar aquela carga. Ele precisa de ajuda. E somos chamados a ajudá-lo. Isso é mutualidade. Dividir o fardo, aliviar o peso. Eu posso contribuir com a vida do irmão. Vejam, não se trata de afeto, de simpatia, mas se trata de cuidado. Isso é cuidar do irmão. Cuidar dele.
se tornar disponível para ajudá-lo na fraqueza que ele está experimentando, porque nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas. O que é isso na prática? Um exemplo bem simples, bem simples. Em primeiro lugar, como nós podemos surpreender o outro em falta? Só tem uma forma, convivendo com ele, então precisamos relacionar. Mas suponha a seguinte situação: o meu irmão me convida para jantar, eu vou para uma festa, eu vou a essa festa, e nessa festa eu percebo que esse meu irmão não pratica a moderação na bebida. Numa outra situação, ele me convida para jantar na sua casa e eu percebo, ele não pratica a moderação. Como o próprio verbo no original diz, eu não preciso esperá-lo ficar bêbado, ficar caindo na sarjeta, dar vexame. Antes que isso aconteça, eu vou conversar com ele, eu vou falar com ele. Não preciso procurar ninguém, eu vi, eu percebi, eu vou falar com ele. Meu irmão, eu tenho percebido isso. Você está enfrentando dificuldade? Eu estou aqui para ajudá-lo, eu quero ajudá-lo. Ou eu posso conviver com uma pessoa e percebo que o casal está sempre trocando farpas. Vão a outro lugar, o casal troca farpas. Antes que haja a separação, eu tenho que procurá-los. Eu tenho que falar com eles. Olha, eu tenho percebido que a vida de vocês não está bem. Eu preciso dividir com eles essa carga. Isso é mutualidade. Isso é mutualidade. Mais ainda. E agora eu vou colocar a ratoeira bem perto do meu pé, como se diz. No mês de novembro, nós teremos o processo de reconhecimento dos presbíteros e a homologação da diretoria da igreja. Nomes vão aparecer aqui. Eu sei que o meu nome vai aparecer aqui. Se você tem algo contra mim, ou contra qualquer dos nomes que aqui aparecerem, não se omita. Omissão é pecado. Você tem que procurar a pessoa. Você tem que falar diretamente para a pessoa. Porque isso vai fortalecer o corpo de Cristo. Você tem que corrigir, remendar a malha para que ela esteja pronta, para que haja uma boa pescaria. E nós queremos pescar muitas almas para Cristo. Nós temos que fortalecer o corpo. E somos chamados a esse fortalecimento. Mas ainda bem que Paulo não se esquece da contrapartida. Talvez você esteja pensando, eu não posso falar com aquela pessoa porque ela vai me receber com pedras. Ou seja lá o que for. Mas vejam o que Paulo diz. Parece que há essa correspondência. Assim como você tem que usar de humildade para repreender, para exortar, para confrontar, se você é o confrontado, se você for o exortado, se você estiver do outro lado, você também precisa de humildade. Qual é o normal? É não reagir bem. Por isso, eu não vou falar com ele. Mas não se esqueça, se a pessoa não reagir bem, o problema não é seu. A sua responsabilidade é falar com ela. E a palavra para aqueles que são confrontados, são exortados, são corrigidos, é: não reaja mal. Deixe de lado o seu orgulho, o seu ego ferido. Tenha espírito de humildade e brandura. Entre os versículos 3 e 5, você pode olhar aí no seu texto, a descrição de uma pessoa orgulhosa, aquela que se acha, aquela que se basta. Essa terá que carregar o fardo sozinha. Que triste que é isso, carregar o fardo sozinho. O orgulho é tal que não dá para dividir o fardo.
Por isso, não há contradição entre os versículos 2 e 5, como inicialmente você possa pensar. De um lado, ele fala que nós temos que dividir as cargas, e aí ele vai dizer outra coisa, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aquele que é presunçoso, aquele que é orgulhoso, aquele que acha que se basta, vai carregar sozinho. E no corpo de Cristo não deve ser assim. Receba a correção e o ensino de alguém que deseja o seu bem. Jovens, você está cansado de ouvir aquela mesma ladainha, né? Como talvez os seus pais dizem: eu quero o seu bem. E o seu pai e a sua mãe querem de fato o seu bem. Quando vocês forem corrigidos, não reajam mal. Não reajam, agradeçam. Assim como você deve corrigir com espírito de brandura, receba com espírito de brandura. E aí eu não posso deixar de me lembrar do exemplo de Davi e Natã. Vocês se lembram? Davi estava em pecado. E o profeta Natã foi ter com ele. Davi era o rei, um rei vitorioso. E quando Natã disse: você é o homem, Davi, você é que está em pecado. Qual foi a reação de Davi? Foi a famosa carteirada? Você não sabe com quem está falando? Afinal de contas, Davi era o rei. Ele não disse para o profeta: você é um simples profeta, eu sou o rei. Não. Ele não tentou se justificar. Culpada era Batseba. O que ela tinha que ficar tomando banho nua naquela noite? Não sei se era noite. Não, ele não tentou se justificar. Qual foi a reação de Davi? Deus tem misericórdia de mim. Essa é a reação a que nós somos chamados quando alguém vem nos corrigir. Deus tenha misericórdia de mim, eu não quero isso, eu quero mudar. Eu quero a transformação. Somos chamados a ser transformados. Mais ainda, isto aqui é difícil. Aí você já pegou pesado, né? É demais. Aquele que recebe deve ter gratidão. Veja o versículo 6 do 6º capítulo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O versículo 6 deixa claro que aquele que está sendo corrigido deve agradecer a pessoa que o corrige, com todas as coisas boas. Todas as coisas boas. Amizade, hospitalidade, simpatia e até recursos materiais. Na nossa cultura, quem sabe um jantar gostoso, especial. Isso é contra a cultura. Isso é, eu aqui neste salão eu posso dizer isso, mas se eu disser para os meus colegas de trabalho, eles vão dizer: você me enlouqueceu. Eu convidar alguém que apontou a minha falta para jantar na minha casa e recebê-lo com toda a simpatia, sem ser hipocrisia, de verdade. Somos chamados a isso. Por isso o cristianismo é contra a cultura. Isso é anormal. Não faz parte da minha natureza. Mas pela ação da graça de Deus, isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Quem corrige da maneira correta está semeando para o Espírito. Quem recebe a correção com espírito de brandura está semeando para o Espírito. Isso fortalece relacionamentos. Isso fortalece o corpo de Cristo. Por isso, eu volto àquela frase. É impossível, mas andando no Espírito, no centro da vontade de Deus, teremos relacionamentos edificantes. Há a probabilidade, a possibilidade de cairmos, existe. Por isso Paulo diz: orai e vigiai, estejam atentos.
Mas se acontecer, você já sabe o que fazer com aquele que precisa ser exortado, ou quando você for exortado, você já sabe como agir e como reagir. E eu quero finalizar relendo com vocês o 8º versículo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Viver é perigoso, relacionar-se é mais perigoso ainda. O apóstolo Paulo mostra o contrário. É possível. É possível. E nós podemos praticar isso aqui na nossa comunidade. Começa em nós. O nosso Deus é relacional, por isso nós somos chamados a relacionamentos saudáveis, edificantes, com Deus e com o nosso próximo. Isso é possível andando no Espírito. Mas Paulo alerta, cuidado com o desânimo. Não desfaleçam. Nós temos pressa em colher. Essa é uma grande dificuldade. Nós plantamos e já queremos colher imediatamente. Mas sabemos, é no tempo certo, no tempo de Deus. A colheita pode ser agora ou pode ser lá para o futuro. Mas a orientação é: faça o bem, pratique o bem. Saiba como se relacionar. Quem semeia para a carne, para os seus próprios desejos egoístas, soberbos, arrogantes, orgulhosos, e colherá corrupção. Mas veja agora. Quem semeia para o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Eu creio que o texto não diz que a colheita é só para você guardar para você. Não, é mais do que isso. Você receberá vida, e vida em abundância. Dá e de sobra. Isso afetará as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas com quem você convive. Porque isso brota do Espírito. Vejam, não é nada seu, pois vem do Espírito. Mas isso brota. Lembre-se da nossa árvore. Lembre-se da nossa árvore plantada. Você conhece laranjeira. Você talvez já teve o grande privilégio de sentir o aroma da flor de laranjeira. Assim como a flor da laranjeira espalha seu doce aroma, você espalhará vida eterna ao seu redor. Isso é possível, andando no Espírito. Vamos abaixar a nossa cabeça. Amado Deus Todo-Poderoso, nós temos dificuldades nos relacionamentos. E é por isso, Deus, que nós pedimos a misericórdia do Senhor para termos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que sejam chancelados pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Se você sabe de alguém, de algum irmão que está em falta, que precisa de correção, e você sabe disso, não fique hesitante. A palavra que você recebeu nesta noite é para você. Vá até ele. Tenha coragem, não tenha medo. Aconteça o que acontecer, você está cumprindo a palavra de Deus que está enviando você para ganhar aquele irmão. Faça isso. Agora, se você foi exortado, algum irmão demonstrou interesse pela sua vida e você reagiu mal, peça perdão ao Senhor. Procure essa pessoa, converse com ela, reate os relacionamentos. Deus, santifica os relacionamentos desta comunidade, Pai, de cada um de nós. O Senhor conhece os dramas e os problemas e os relacionamentos de cada um de nós. Particularmente, eu sei que há pessoas nesta noite aqui, Senhor, que precisam ter relacionamentos reatados, fortalecidos. Deus, inspira cada um a fazer aquilo que o Senhor deseja. Eu sei que o Senhor está falando a cada coração nesta noite. Deus, que
nós possamos nesta comunidade chamada Igreja Batista da Borda do Campo exercer a mutualidade, dividir as cargas uns dos outros, para que tenhamos aqui essa saúde espiritual que te agrada. Mas nós sabemos que isso só é possível, não na nossa força, mas pela ação do teu Santo Espírito da nossa vida. Faz esse milagre